E aí, pessoal, beleza? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática, beleza? Hoje nós vamos aprender a fazer algumas transformações. Nós vamos aprender a fazer transformação de fração. Opa, tá desfocando, vamos focar. Voltou. Voltando aí. Vamos aprender a fazer transformação de frações quando tiver denominadores 10, 100, 1000 e assim por diante. Vamos aprender a fazer ao contrário, pegar os números decimais e transformar em frações, e vamos aprender a pegar as frações comuns e transformá-las em números decimais, beleza? Estejam bastante atentos na aula de hoje, porque não é difícil, porém a gente precisa estar atento aí aos detalhes, tá certo? Bom, primeiro eu vou ensinar então aqui o tópico que eu passei primeiro, que é a transformação de frações com denominadores 10, 100 ou 1000 em números decimais. Então, como a gente vai pegar essas frações aqui e transformá-las, deixá-las com essa carinha aqui, de números decimais? É muito simples, tá certo? Então, a primeira regra é o seguinte: a gente pega o número de cima, que é o numerador do jeito que ele é, e vai copiar ele aqui do lado. Então, o número é 2, eu copiei o número 2. Eu sempre vou copiar bem deixando um espaço entre o número e o sinal de igual. Por quê? Porque a tendência, pessoal, é que a gente coloque o primeiro número e acrescente números ou casas decimais à nossa esquerda. Então, se a gente colocar o número muito aqui perto do sinal de igual, a gente não vai ter espaço para poder caminhar. Ao invés de a gente escrever para a direita, a gente vai escrever sentido esquerdo. Então, sempre coloque o primeiro número distante um pouquinho do sinal de igual, tá certo? Bom, o primeiro passo é a gente copiar o número de cima do jeito que ele é. Copiei o 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai observar o denominador. No caso aqui, o denominador é 10. Quantos zerinhos tem o 10? Um só. Então, significa que de trás para frente, a gente vai contar uma casa. Então, uma casa é a casa que está sendo ocupada pelo 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula e vou acrescentar zero. Então, 2 décimos em forma fracionária e em forma decimal fica desta forma aqui, 0,2. Bem simples, né? Olha o segundo exemplo. O segundo exemplo, nós temos 2 centésimos. Então, a mesma coisa, a gente copia o número de cima do jeito que ele é. O número de cima é o 2 de novo. Então, eu vou copiar o número 2. Beleza? Agora, eu vou olhar para o denominador e ver quantos zerinhos tem. 1, 2. Então, de trás para frente, eu vou contar quantas casas? Duas casas, porque são dois zerinhos. Uma casa já é do 2. A segunda casa não tem número, então eu vou acrescentar um zero para dar as duas casas. Beleza? Uma, duas casas, vírgula, e acrescenta outro zero. Então, 2 centésimos em forma de fração, 2 centésimos em forma de número decimal. Beleza? Bem fácil, bem simples. Terceiro exemplo. Número 2 no numerador, número 1000 no denominador. Então, o que a gente faz? Copia o número de cima do jeito que ele é. Copiei. Beleza? Agora eu vou contar quantos zerinhos tem no denominador. 1, 2, 3. Se tem 3 zerinhos, significa que a gente vai ter 3 casas. Então, uma casa é do 2, falta quantas para a gente colocar a vírgula? Mais duas casas. Então, mais 2 zeros. 1, 2. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 casas, 3 zerinhos. Acrescenta a vírgula e zero. Então, 2 milésimos em forma de fração, 2 milésimos em forma de número decimal. Tranquilo? Bem simples, né? Vamos ver os outros exemplos aqui para a gente treinar bem. Então, olha lá. No caso aqui agora, número 12. 12 décimos. 12 é o número de cima, certo? Então, a gente copia ele do jeito que ele é. 12. Embaixo tem quantos zerinhos? Um zerinho. Se tem um zerinho, significa que a gente vai ter só uma casa decimal. Então, o que a gente faz aqui? Vem no final do 12 e vai andar para a esquerda, sentido à esquerda, de trás para frente, uma casa, porque é um zerinho. Uma casa, então quer dizer que a vírgula vem aqui no meio. Então, ficou 1 inteiro
1002, beleza? Tá desfocando, voltou a focar, tá certo? Aqui, mesma coisa, tenho 12 centésimos, então eu vou copiar o número de cima, do jeito que ele é, 12 centésimos. E embaixo eu tenho 100, que tem quantos zerinhos? 1, 2. Então, de trás para frente eu vou andar uma, duas casas. Então, neste caso, eu acrescento vírgula e coloco um zerinho. 12 centésimos, 12 centésimos. 12 centésimos em forma de fração, 12 centésimos em forma de decimal. E aqui eu tenho o número 1.222 milésimos. Então, como é que a gente faz? Copio o número de cima do jeito que ele é. Então, 1.222 eu vou copiar do jeito que ele é. E agora eu vou observar. 1, 2, 3, 3 zerinhos. Significa que eu vou ter 3 casas. Então, de trás para frente do último número, eu venho 1, 2, 3 casas. Coloco a vírgula aqui. Então, ficou 1 inteiro, 222 milésimos. Tá certo? Então, essa é a transformação de frações com denominadores 10, 100 e 1000 em números decimais. O segundo passo, então, agora é fazer a transformação de números decimais em frações. Então, a gente vai fazer agora ao contrário, pegar os números decimais e deixar eles com cara de fração. Como que a gente faz isso, então? Então, a primeira regrinha é o seguinte, a gente vai fazer o traço da fração e já vai colocar número 1 aqui, beleza? Segundo passo, a gente vai copiar o número do jeito que ele é em cima. Então, só que não considerando a vírgula. Então, no caso aqui, a gente tem 0,3. A gente vai colocar em cima 0,3. Só que existe o número 0,3? A gente não fala 0,3, né? A gente fala 3. Então, a gente coloca o número 3 em cima. Agora vai ser a quantidade de zeros. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar quantas casas teve depois da vírgula e o algarismo que a gente está trabalhando aqui. No caso 0,3, tem uma casa só depois da vírgula. Então, na frente do 1 embaixo, a gente vai colocar um zerinho só. Pronto, já montamos. 3 décimos em decimal, 3 décimos em fração. Certo? Vamos fazer o segundo exemplo. Olha lá. Segundo exemplo, já faz o traço da fração, já coloca o número 1 embaixo. Em cima, a gente vai copiar o número do jeito que ele é sem a vírgula. É 1,4. O número do jeito que ele é sem a vírgula vai ficar como? 14. Então, copia 14. E embaixo, a gente vai colocar o zero de acordo com a quantidade de casas que o número tem depois da vírgula. 1,4, depois da vírgula, só tem uma casa que é a do 4. Então, a gente vai acrescentar um zerinho. Então, ficou 14 décimos, corresponde ao número decimal 1 inteiro e 4 décimos. Beleza? Terceiro exemplo. Olha lá. Passa o traço da fração, coloca número 1. Em cima, a gente vai copiar o número do jeito que ele é sem a vírgula. O número do jeito que ele é sem a vírgula é o número 0,77. Existe o número 0,77? Existe o 77. Então, a gente coloca 77 em cima, beleza? Quantas casas o 0,77 teve depois da vírgula? Então, 1, 2 casas. Então, embaixo a gente vai acrescentar 1, 2 zerinhos, beleza? Tá feito também. E o último exemplo, nós temos o número 1 inteiro e 202 milésimos. Então, a gente vai colocar o traço aqui já e número 1 embaixo. E em cima, a gente copia o número do jeito que ele é, sem a vírgula. Que número que vai ficar este algarismo aqui sem a vírgula? 1.202. Então, 1.202. Beleza? E embaixo, a gente vai contar quantas casas decimais esse número teve depois da vírgula. Então, 1, 2, 3 casas. E embaixo, a gente vai colocar 1, 2, 3 zerinhos. Então, ficou 1.202 milésimos, corresponde ao algarismo 1 inteiro e 202 milésimos, tá certo?
Então, para transformar número decimal em fração, a gente segue essa regrinha. Copia o número de cima do jeito que ele é, sem a vírgula, coloca o número 1 embaixo, conta quantas casas decimais o número decimal tem, e a quantidade de casas vai ser a quantidade de zerinhos que eu vou colocar na frente do 1, tá bom? E agora a gente vai para a terceira situação.